Gente, olha só, a gente tem um escândalo que a gente vai conversar com vocês agora. É uma notícia que saiu nessa madrugada do Rodrigo Rangel, os áudios de Queiroz. Eu vou ler aqui o comecinho da matéria só para refrescar a memória de todo mundo, lembrando quem era o Queiroz, né? A gente sabe que não é de hoje, né? Que o notório Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, é um arquivo vivo, capaz de não só complicar a vida do filho, número 1 de Jair Bolsonaro, mas de todo o clã. Né? No auge do escândalo das rachadinhas, ele desapareceu, todo mundo se perguntava, né? Cadê Queiroz? Tempos depois, onde ele foi encontrado, né? Foi encontrado pela polícia na casa do Assef, ex-advogado de Bolsonaro, envolvido ali também do escândalo no resgate dos relógios, né? Mais recente. Então, ali, todo mundo junto. O caso das rachadinhas, cuja investigação oficial acabou enterrada no judiciário, entrou para o rol de um dos escândalos mais extensos e notórios do nosso país, e ainda sem uma solução. O caso é que na semana passada, na coluna do Rangel, eles mostraram que o Queiroz recorria a Alexandre Santini. Quem era esse? Ex-sócio de Flávio Bolsonaro, lá naquela loja de chocolate, que, segundo as investigações, foi usada para lavar dinheiro de origem ilícita. Agora, o que tem de novidade na coluna e a gente vai mostrar para vocês? A coluna teve acesso a um conjunto de áudios, né, William, que revelam em detalhes a pressão de Queiroz e a maneira como ele ainda empareda, neste momento, o clã Bolsonaro. E ele diz que já recebia dinheiro da família Bolsonaro para ficar em silêncio, para não falar as coisas que sabia. A gente quer muito que você fale, viu, Queiroz? Se você quiser vir aqui no Ministério falar, pode ficar à vontade para contar tudo que você sabe sobre a família Bolsonaro. Isso acontecia até agora. A gente tem um áudio, a gente separou um áudio, a gente já pede desculpas. Se tem criança aí, tira da sala nesse momento, porque você sabe que a linguagem dos bolsonaros que não é exatamente muito apropriada para toda a família. Vamos ouvir um dos áudios que a gente separou do Queiroz, que foi divulgado hoje pelo Rangel. Infelizmente, Santo, você não tem noção a fogueira que eu tô pulando, irmão. Era um cara feliz, bem pra caralho. Independente de eu trabalhar com ele, eu sempre tive minha correria. E hoje em dia eu sou um cara leprosaço, mano. Leproso, entendeu? E, foda, cara. Fiquei hiper conhecido e não tenho apoio não, mano. Não adianta dar dinheiro. Dinheiro não resolve, entendeu, ô Santinho? Tem que dar moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos. Se você tem noção, meus filhos estão todos desempregados. E tudo eu que banco aqui. Foda. Não dá valor. Eu sei a fogueira que tu pulou aí pra caralho. Eu sei que você, cara, se acontecesse com você o que aconteceu comigo, você bancava até o final também, que tu é homem. Tu é foda. Mas estamos juntos. Saudade de você, cara. Vindo aqui no Rio, faz contato. O Fabrício Queiroz, que disse que ficou muito exposto, tentou ser candidato a deputado federal, seguindo essa aproximação com a família Bolsonaro, teve só 6.700 votos, não se elegeu. E para quem não lembra, né, para quem nasceu ontem, estava em coma, foi acordado nas últimas semanas, e ouve falar do Mauro Cid, o Mauro Cid é mais ou menos o Queiroz de farda do Bolsonaro. Na presidência, ele fazia o que o Queiroz fazia na Assembleia do Rio de Janeiro e na Câmara de Vereadores do Rio para a família Bolsonaro, que é operar os esquemas criminosos, de rachadinha, de assédio, de desvio de dinheiro público, que são os principais escândalos envolvendo a família Bolsonaro. Ele era o operador, o office boy da família, que ia no caixa sacar o dinheiro dos salários dos funcionários e repassar para a família Bolsonaro. Por isso, ele sabe de todos os escândalos envolvendo a família. Só uma dica cultural, aproveitando, tem uma série que fala sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro, que chama Vale o Escrito, é uma série da Globoplay. E ontem, curiosamente, eu estava vendo o episódio onde o Queiroz dá a entrevista. E ele fala sobre, porque obviamente todo crime do Rio de Janeiro tem uma grande ligação, os milicianos, os bicheiros, e o Queiroz tem ligação com tudo isso e com a família Bolsonaro. Então ele fala sobre essa ligação com a família Bolsonaro, né, Rodrigo? E obviamente era o operador da família, e se resolver falar, tem muita coisa para falar, né? Só mais um detalhe sobre esse áudio. Esse é um dos áudios, né? Tem mais áudios nessa reportagem do Rodrigo Rangel. E ele cita o Alexandre Santini, ele fala o seguinte: você sabe, você já passou por isso. Lembrando que o Santini, ele é o ex-sócio do Flávio Bolsonaro na loja de chocolate, né? Que, segundo a investigação, era usado para lavagem de dinheiro. Então, ele ainda dá esse áudio, é muito importante. Exatamente, que ele dá todos os indícios ali do esquema.
Eu ia justamente destacar isso que você falou, Vivi. Primeiro que o Queiroz se dirige ao Santini como santo, que mostra uma certa intimidade entre os dois. Ou pelo menos ele está querendo mostrar a intimidade. Ele diz, quando vier ao Rio, me procure. Eu não sei se Santini não é do Rio, eu não sei de onde que ele é, porque ele era sócio de uma loja de chocolates no Rio de Janeiro, num shopping center lá na Barra da Tijuca. Então, não sei se ele fica em Brasília, fica em São Paulo, onde exatamente que fica esse Santini. Quem está aí na tela, só me ajuda aí, é o próprio, eu não conheço. Esse Santini é um personagem que não... É o próprio, né? É um personagem que não apareceu tanto, né? Se a produção conseguir nos ajudar, assim, da onde, enfim, por onde que ele anda, o que ele anda fazendo. Agora, chama muita atenção que o Queiroz se coloca numa posição muito semelhante ao Santini. Ele falou, se acontecesse com você, eu sei que você também seguraria, irmão, porque você é homem. Seguraria quer dizer, não abriria o bico. Iria preso e não abriria o bico. O que mostra que o Santini não era um sócio. Era um laranja, testa de ferro, eles precisavam de alguém para esquentar a sociedade lá na fantástica loja de chocolates da Copenhagen. Então, o Santini é um personagem para ser investigado. Ele é um Queiroz mais discreto, um Queiroz que talvez não agisse no mesmo submundo que ao qual o William faz referência no Rio de Janeiro. Santini que está rompido, né, com relações rompidas com o Flávio Bolsonaro. Importante Quanta gente lembrar rompida, disso. Né, com a família Bolsonaro. Ele, inclusive, ameaçou, né? Tipo, na semana passada, ele disse que se falasse tudo o que sabe sobre o Flávio Bolsonaro, o Flávio iria para a cadeia. Então, na semana passada, o Santini já tomou as manchetes novamente, antes dessas declarações do Fabrício Queiroz, porque ele já fez ameaças ao Flávio Bolsonaro. Disse que se contar tudo o que sabe, isso ele tem dito a interlocutores no Rio de Janeiro, né? Foi uma matéria que não ouviu ele, mas ouviu pessoas ligadas ao Santini. Que se ele falar tudo o que ele sabe, Rodrigo, o Santini o Flávio Bolsonaro vai para a cadeia. Então a gente só pede isso, né? Que eles falem, né, Vivian? Que eles contem tudo o que sabem. Olha só, aspas, se eu quiser, eu ponho o Flávio Bolsonaro na cadeia. A ameaça é ex-sócio do senador. Matéria agora da semana passada. Oi? Desculpa, ele reclama porque ele era sócio e a dívida ficou para ele. Então ele está cobrando mais de R$1 milhão do Flávio Bolsonaro e ele acusa o Flávio de concentrar todos os lucros da franquia. Quer dizer, ele deu o nome na hora de fazer o negócio. Na hora de distribuir os lucros, ficava só para o Flávio. Porque o Flávio devia considerar isso aqui é meu, esse cara deu só o nome, né? Esse devia ser o acordo entre eles. Então essa conversa mostra as duas coisas. A gente pode ler, olha, é o Queiroz chateado, mas eu acho que você pescou, assim, a gente pode ler, na verdade, como o Santini é importante e como o Santini é um Queiroz ainda não tão exposto e pode trazer também luz sobre tudo o que aconteceu, né? E vamos só ficar atento, a gente vai trazer esse tema daqui a pouquinho com o Guilherme Amado, que a família Bolsonaro, aí o Flávio Bolsonaro abriu uma outra loja, agora de vinhos, né? Então vamos ficar esperto também com isso, porque tem essa história aí de bastidor. E a dívida, como vocês falaram, é isso mesmo, de R$1,5 milhão, né? A dívida que ele cobra. Agora, chama muita atenção também esse linguajar de miliciano, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, não é? Eu sou leprosaço, irmão, não é aquela malandragem assim. Malandragem é linguagem de miliciano mesmo, né? Não é nem uma linguagem de malandro divertida. É uma linguagem que a gente fica ouvindo assim e pensando, que gente, né? Essa gente governou o Brasil e quer voltar a governar o Brasil. Essa gente está incrustada, inclusive, no governo de São Paulo aqui agora. Uma parte desse espírito, né? Dessa turma, desse Queiroz que foi se esconder na casa de Atibaia. Tem duas feições assim, do bolsonarismo, né? Tem um bolsonarismo empresarial que fala direito e tal, que é uma extrema-direita que usou o Bolsonaro, e tem esse baixo clero do bolsonarismo, que é quem opera lá na ponta, que é quem faz o contato lá na ponta. E é daí que eles vieram, é desse baixo clero. E a elite brasileira, uma parte dela, escolheu essa turma para governar o Brasil, né? Esse linguajar, olha aí o colchão, essa imagem entrou para a história, né? Virou meme na época, né? O Queiroz com um colchão encostado ali